Olá, peregrinos, tudo bem? Eu sou Roberto Fernandes, esse é o nosso canal de comunicação Novo Peregrino. É um prazer ter você assistindo mais uma palavrinha nossa aqui. Espero que você goste. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema muito simples, interessante e que talvez possa ajudar alguns de vocês. Ajudou a mim. E o tema é a fraqueza forte. Já ouviu essa expressão? A fraqueza forte? Eu digo que se você não sabe qual é a tua fraqueza, pode ter certeza de que a tua força é fraca. Vou repetir. Se você não sabe qual é a tua fraqueza, pode ter certeza de que a tua força é fraca. Não, isso não é um jogo de palavras. Não. Eu vou te mostrar como isso acontece. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, aquela famosa oração do Pai Nosso, ou como os católicos dizem, a oração do Padre Nosso. Uma parte dessa oração era: e não nos deixes cair em tentação. Há uma outra versão que diz: não nos deixe entrar em tentação. A pergunta: ser tentado é pecado? A resposta é não. Não é pecado ser tentado. Pecado é a pessoa ceder à tentação. Mas eu pergunto: é possível evitar a tentação? A resposta é sim, é possível evitar ser tentado. Bom, Tiago, irmão de Jesus, Tiago foi um dos mais importantes líderes da comunidade em Jerusalém, depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele era muito respeitado por seus conselhos e orientações. Esses conselhos, ou parte deles, foram agrupados numa carta aos judeus que viviam espalhados pelo Império Romano. Essa carta é conhecida hoje como a Carta de Tiago. Pois bem, na Carta de Tiago, nós vemos uma diferença entre outras cartas apostólicas. É que ela é uma coletânea de pequenos conselhos agrupados. Não segue uma sequência lógica, mas toca em diversos temas, como os livros de Provérbios e Eclesiastes no Antigo Testamento. Um desses conselhos trata exatamente sobre o tema de hoje: tentação, sofrimento, fraquezas, provações. Vamos ler um pedaço do texto lá da sua carta. Ele dizia: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Confira aí Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Percebe que esse mau desejo, e que em outras versões lemos como cobiça, e aqui eu vou chamar isso de fraqueza. Fraqueza, nesse contexto, é uma área da nossa natureza humana vulnerável aos ataques da carne, do mundo e do diabo. Cada um de nós é tentado naquilo em que é mais fraco. E podemos identificar isso toda vez que pecamos.
O pecado de uma pessoa sempre passa por essa porta. Alguns são atraídos pela vaidade, outros pela ganância, outros pela sensualidade, outros pelo estômago, a gula. Olho viu, boca comeu. Outros pela língua, fofocas, maledicência. Outros pela preguiça e assim por diante. Identificar nossas áreas de fraquezas, alguns podem ter várias, é o primeiro passo para se tornar uma pessoa forte. Vou repetir. Identificar nossas áreas de fraquezas é o primeiro passo para se tornar uma pessoa forte. Eu vou contar um pedaço da minha experiência nesta área. Vou revelar a você qual é a minha maior fraqueza. Desde pequeno, logo que me converti, eu tinha 10 anos de idade e com 11 anos eu já era um menino prodígio. Era convidado para pregar em muitos lugares, eu ia para hospitais, cadeias, praças públicas, para as feiras, fazíamos cultos, fazíamos concentrações, e eu fui criando uma imagem da qual as pessoas ao meu redor gostavam. As pessoas gostavam de falar comigo, gostavam de me ouvir, gostavam de receber a minha oração. E o que eu fazia, fazia com boas intenções. Mas receber elogios e reconhecimentos foi criando em mim uma capa cada vez mais grossa e forte. De certa maneira, que eu passei a ser atraído para fazer o meu serviço cada vez melhor. Não pelo serviço, ou para agradar a Deus, mas para fazer crescer essa imagem que se tornava cada vez mais atraente. Eu digo isso hoje, mas naquela época e durante muitos anos, eu nem me dava conta de que isso era uma fraqueza em mim, cada vez mais forte. E eu fui para seminários, estudei, me formei, me capacitei para ser um ministro, um pregador, fui trabalhar em rádio, televisão, grandes reuniões, grandes movimentos, igrejas superlotadas, milhares de pessoas. E a motivação, desejo e cobiça foram mesclando com essas boas intenções e boas realizações. A vaidade também foi me envolvendo a ponto de eu me tornar um astro, um artista do púlpito. As mensagens que eu pregava eram boas e verdadeiras. As orações que eu fazia eram sinceras. Os resultados eram verdadeiros e as pessoas que me ouviam recebiam a bênção de Deus. O que ninguém sabia, e pasmem vocês, nem eu sabia, era que o meu verdadeiro homem, o meu verdadeiro Roberto, estava dentro de uma capa, de uma imagem. E com o tempo, outras pessoas fracas também, que admiravam o personagem e confundiam o personagem com o ator. Sabe como é isso, né? Como líder, a gente ensina sobre casamento, como ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor filho, o melhor em tudo, no púlpito. Mas as pessoas não sabem quem somos nós lá em casa, com os filhos, com a esposa. As pessoas me cercavam e algumas queriam até tocar, falar, chamar a atenção de mim. E nós vemos isso o tempo todo, com artistas, pastores, políticos, jogadores. Eles se tornam ídolos.
comigo não foi diferente. Até o dia em que essa minha fraqueza me fez tropeçar e cair. Mas eu tinha uma imagem a preservar. Percebe? Onde está a força agora? Ninguém podia saber que eu tinha pecado, que eu tinha cometido coisas que ofendiam a Deus, a minha família, minha esposa e a igreja. Ninguém podia saber, porque se soubesse, o que ia acontecer? A minha imagem de uma pessoa boa, perfeita, que era o marido que muitas mulheres gostariam de ter, o pai que muitos filhos gostariam de ter, o filho que muitas mães gostariam de ter. Percebem? Então, com a consciência corrompida, tomei o mesmo caminho do primeiro homem, o Adão, e foi se esconder. A nossa fraqueza nos força a viver escondidos. Comigo foi assim. Eu tinha que manter a minha imagem. E isso era o que me aprisionava. Eu era um homem infeliz por dentro. Porque a minha fraqueza era tão forte que me aprisionava. E como diz a Bíblia, um abismo chama o outro abismo. Assim, o que era fraco se tornou forte, robusto, atormentador. Mas eu não imaginava o que se passava. Eu via o pecado, me isolava cada vez mais e mantinha a minha imagem. Porém, Deus é misericordioso e colocou um ponto final nessa bagunça. Graças a Deus. Um dia, alguém me confrontou diretamente sobre o que havia acontecido. E eu não fiz outra coisa senão aproveitar a oportunidade e colocar tudo para fora o que estava ocorrendo comigo. Por mais de 1 hora, talvez 2, eu não lembro agora quanto tempo foi, eu conversando com essa pessoa, um pastor, amigo meu. E como se diz na gíria popular, lavei a alma. A pessoa que me confrontou estava decepcionada, obviamente, triste, e mesmo assim, ela virou para mim e disse: talvez você vai ter a melhor noite de sono dos teus últimos anos. E foi assim. Eu consegui trazer tudo para a luz, o que estava nas trevas da minha vida. E foi desastroso. Desastroso por quê? Porque até então eu também praticava algo com as pessoas que erravam. E muitas vezes, por causa da minha imagem, da minha hipocrisia, eu tinha que ser duro, radical, severo. E quando uma pessoa errava, ela tinha que ser punida, ela tinha que ser disciplinada, ela tinha que ser afastada. E ali estava eu agora, tomando do mesmo remédio, para não dizer outra coisa. Tomando a mesma água que eu dava para outros, agora eu tinha que tomar, e agora
com muito mais severidade. No meu caso, severamente disciplinado, colocado para fora e deixado no deserto, por assim dizer. Sem entrar no mérito dos procedimentos da disciplina, o fato é que fiquei 2 anos sozinho, andando como solitário e sem perspectiva nenhuma. Perdi completamente o foco de tudo. Eu estava agora nu. Todo mundo sabia quem era aquele Roberto. Não havia mais esperança para mim, por assim dizer. A tristeza e o desespero me atormentavam cada dia. E eu não conseguia me perdoar e nem via perspectivas futuras. O pecado, como disse alguém, vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Vai te prender mais tempo do que você gostaria. E alguns correm o risco de nunca mais voltar a ser o que era. Eu estava desesperado porque estava sozinho. E num dos momentos de desespero, alguém me recomendou um ex-pastor para me aconselhar. E por 6 meses, uma vez por semana, eu me encontrava com ele num café para conversar, orar e aconselhar. Eu quero chegar ao ponto central da minha conversa aqui. No primeiro dia em que eu encontrei esse irmão, ele me fez uma pergunta que eu não soube responder na hora. A pergunta era: quem você é? Incrível, mas essa simples pergunta revolucionou a minha cabeça. Eu não sabia responder. E ele notou que eu estava todo atrapalhado. Então ele me disse: vamos fazer diferente. Faça você a mesma pergunta para mim. Então eu fiz a pergunta para ele: quem é você? E ele me respondeu: meu nome é João, eu tenho tantos anos de idade, eu sou casado com fulano de tal, moro em tal lugar, faço isso, faço aquilo. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. A coisa era tão simples. Então ele me perguntou: sabe por que você não conseguiu responder uma simples pergunta? Porque você perdeu a tua identidade. Você viveu por anos atrás de uma imagem. Você perdeu o referencial do que é ser homem, do que é ser marido, do que é ser pai, filho, irmão, ovelha, pastor, líder. Naquele momento, as escamas que cobriam a minha visão caíram. Essa foi a maior libertação da minha vida. Eu vou dizer para vocês, hein? Essa foi a maior libertação da minha vida. Porque ali eu voltei a ser um homem que erra.
falho, com defeitos, e que as pessoas vão olhar para mim e vão ver um homem que erra, com defeitos, sujeito a cair. Hoje eu sei que não fui e não sou o melhor pai, e eu não tenho problema com isso, porque o fato de não ser o melhor me leva a crescer, a me esforçar. Não sou o melhor marido, eu erro, eu cometo muitas falhas no meu relacionamento. Mas eu hoje posso ficar tranquilo, porque estou livre dessa maldita imagem forte que me obrigava a mostrar para as pessoas aquilo que eu não era. Hoje eu preciso ser orientado, guiado, corrigido, disciplinado, se necessário for. Eu tinha uma jornada longa para voltar ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Fazem 16 anos ou mais que estou nessa caminhada. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero agradecer aqui em público ao Manuel, ao Marcos, ao Mário, ao Evangevaldo, ao Benito, ao Sérgio e a tantos outros que estavam próximos de mim. Quero agradecer por vocês não terem sido frouxos comigo, fracos comigo. Obrigado. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por esses homens. Vou repetir. Graças a Deus por esses homens. Sou devedor a eles. Mas eu pergunto, e a minha fraqueza? Ela ainda existe? Eu digo a vocês que sim. O detalhe é que agora eu sei exatamente qual é. Eu sei exatamente como ela atua. E como fraqueza, ela é muito forte. E porque é forte, eu não vou lutar contra ela. Eu vou, fugir dela. Eu evito ela. Eu não quero que ela apareça. E quando aparece, eu trato de correr. Quero dizer a vocês que minha esposa me perdoou, que a igreja me perdoou, meus filhos me perdoaram, as pessoas que eu conheço me perdoaram. E eu me perdoei. Eu não tenho problema para dizer isso. Eu me perdoei. A Bíblia diz, se você não perdoar os homens as suas ofensas, como você vai ser perdoado? Pois olha, a primeira pessoa que você tem que perdoar é você mesmo. Porque Deus te perdoa, os irmãos te perdoam, todos te perdoam. E tem muitas pessoas que por causa de uma porcaria de uma imagem, não se perdoa. Quero dizer para vocês que eu me perdoei. Eu me lembro do testemunho de um irmão chamado Ivan Baker. Ele nos contou que certa vez entrou num ônibus e assentou-se em uma poltrona. Logo em seguida entrou uma moça no ônibus e sentou-se ao seu lado. Uma jovem bonita, atraente e muito charmosa. Ela olhou para ele e, sorrindo, lhe perguntou, né? Olá, tudo bem? Ele olhou para ela, levantou-se e foi conversar com o motorista o resto da viagem.
E ele disse: eu me conheço. Eu estava mais seguro com o motorista. Se alguém não sabe nadar, não se arrisque a atravessar o rio. Se você é alérgico a determinada comida, não chegue perto. Se você sente tontura ao subir em lugares altos, fique embaixo. Assim é com as coisas que são fraquezas nossas, que nos levam a irar, fofocar, mentir, cobiçar. Se você é fraco, quando olha uma imagem, fuja de olhar para essa imagem. Há quem diga que a tentação dura 3 segundos. 3 segundos é o tempo suficiente que você tem para sair correndo. Paulo disse a Timóteo: fuja das paixões da juventude. Fuja, sai correndo. O mundo e Satanás usam estratégia de vendas. Eles são bons vendedores. Ele só oferece aquilo que você tem necessidade, ou pensa que tem necessidade. Aquilo que te atrai e aquilo que te seduz. Identifique isso. Fique esperto. Identifique as tuas áreas de fraqueza e fuja delas. Elas são mais fortes do que você. Não lute contra elas. Fuja delas. Alguns dias atrás, minha esposa me enviou um texto interessante. O texto dizia que um pastor emérito de uma igreja, ele já tinha 90 anos, ele disse: meu filho, durante o meu ministério, eu sempre entendi que não basta começar bem, tem que terminar bem. Por isso oro todos os dias, pedindo a Deus que me livre dos tropeços. Um homem de 90 anos. Alguém poderia dizer: mas... Bom exemplo a ser seguido, hein? Meus amigos, pastores, líderes, discipuladores, aqueles que têm a necessidade de estar na frente do rebanho para mostrar o caminho, tem que cuidar, hein? Voltando à oração de Jesus: não nos deixe cair em tentação. Vou repetir: nós não precisamos entrar em tentação. Vamos identificar nossas fraquezas e vamos ficar longe delas. Esse é o melhor lugar. E para finalizar, eu quero lembrar um texto aqui do apóstolo João, em sua primeira carta. Ele diz: se andarmos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O termo andar na luz subentende-se algo contínuo, ou seja, um estilo de vida, uma forma de viver. Não significa que você vive pecando, mas que você não vai se esconder, que você vai ser transparente. O teu sim será sim, o teu não será não. A tua fraqueza deve ser conhecida de você e por outros que possam te ajudar. Por isso, a necessidade de estarmos juntos, de termos vínculos próximos uns dos outros. Peça a Deus que te revele a sua vontade, mas que também revele o teu coração,
as tuas fraquezas. Com isso, você poderá viver em paz e em santidade. E se você tiver dificuldade para identificar as suas fraquezas, pergunte para as pessoas mais próximas de vocês. Um segredo que eu vou dar aqui para vocês. Agora só para vocês, tá? Preste bastante atenção nas tuas reações. Não nas tuas ações, nas tuas reações. Porque as tuas reações revelam as tuas fraquezas. Hoje eu sei quais são as minhas fraquezas. E eu sei que elas são fortes. Por isso, fujo delas e corro para estar aos pés do Senhor e na comunhão com os meus irmãos. Um forte abraço e que o Senhor nos ajude a todos.